O JavaScript tem uma coisa interessante, um recurso, que é colocar funções dentro de funções. E isso nos permite criar alguns códigos diferentes, sofisticados e divertidos. Nós vamos ver isto aqui. Olha só, eu estou no navegador Chrome, digito about dois pontos blank para trazer uma página em branco. Clico com o botão direito, clico em inspecionar e aqui clico em console. Fecho esse aviso e aqui nós vamos programar em JavaScript. Eu e vocês. Eu, Rodrigo Lozina, um desenvolvedor com graduação e mestrado em Ciências da Computação, e você, alguém que por algum acaso caiu nesse meu vídeo. E nós vamos aqui mostrar algo um pouco avançado de JavaScript, mas você não precisa saber nada. Eu vou tentar explicar praticamente tudo, passo a passo. A ideia aqui é sempre mostrar coisas diferentes, divertidas e convidar o aluno para repetir. Se todos os dias você assistir um vídeo, abrir aqui About Blank, botão direito, inspecionar, clicar em console e repetir o que eu estou fazendo aqui, você vai estar sempre praticando um pouco de programação. Então vamos lá. Olha só, eu vou criar uma função até aqui, espero que conheça, mas se não, sinto muito. Olha só, nós vamos criar aqui uma função que é a função controle, tá? E essa função controle vai ter um corpo dela. Quando eu executar a função controle, eu vou estar executando o que está aqui dentro. Só que o detalhe é o seguinte, nessa função controle eu vou ter uma variável. Vamos dizer que seja a temperatura. Vamos dizer que comece em 10. E eu vou criar funções dentro dessa função. Essas funções eu só posso chamar de dentro dessa função, a menos que eu retorne para fora. Isso é o que vai acontecer no final. Eu vou criar três funções. Function aumenta, certo? O que faz a function aumenta? Ela vai colocar temperatura mais igual a 10. Isso vai fazer que se for 10 a temperatura, a variável temperatura vira 20. Se for 20, vira 30. Como é que eu acesso a temperatura? Porque eu estou dentro. Olha, para esta function aumenta é como se a temperatura fosse uma variável global, porque ela está aqui dentro. Para ela é como se fosse uma variável que está dentro do que se chama do escopo. Fora de controle, essa variável não existe. Eu não tenho como alterar a temperatura. Mas esta função que está dentro da função controle, ela enxerga a variável temperatura. Ela pode pegar e alterar temperatura. Eu posso ter um function diminui, que vai fazer, adivinhe só, diminuir a temperatura menos igual a 10. Ok. E eu vou ter um function avisa, por exemplo, que simplesmente exibe a temperatura. Alerte temperatura, certo? Então, aqui dentro da função, se não existisse a função, se fosse só o código sem função, pareceria uma coisa super simples. Eu tenho temperatura, uma variável, e eu tenho uma função que aumenta ela, uma função que diminui ela, e uma função que avisa a temperatura. Se fosse fora dessa função, beleza, eu posso chamar o aumenta, ou diminui, o alerta, e o avisa. Só que tem um problema. Se não tivesse nada dentro dessa função, eu também poderia chegar e dizer temperatura igual a 12, é 15, 17, mas eu vou fazer o seguinte, tudo isso existe dentro dessa função e eu não vou retornar nenhuma forma de chegar na temperatura na variável, mas eu vou retornar essas três funções aqui. Mas como é que eu posso retornar várias coisas? Eu posso, é o que se chama colocar num array. Eu vou colocar um array que tem o aumenta, o diminui e o avisa, certo? Então, quando eu chamo, olha só, se eu chamar controle, eu retornou um array, são três elementos, uma função aumenta, uma função diminui, uma função avisa. Eu posso fazer uma coisa que é o seguinte, eu posso chamar controle dessa forma. Aí eu estou colocando em A função, em B a outra função, em C a outra função, porque eu estou dizendo que este array de três elementos vai receber o array de três elementos que está retornando de controle. Certo? Aqui, na verdade, eu vou chamar aumenta, diminui e avisa. Mas eu poderia chamar de outros nomes. Esse é o nome das variáveis de fora que receberam como se fosse um ponteiro. Mais ou menos no C seria um ponteiro para essas funções. Então, agora, olha só. Aumenta, eu posso chamar aumenta. Posso chamar várias vezes aumenta. Eu não tenho temperatura.
Não existe temperatura. Temperatura é uma variável de dentro da função. Mas eu posso chamar a função de dentro da função, que é o aumenta, o diminui e o avisa. Eu posso chamar agora o avisa e ele veio 30. Então, eu posso diminuir de 10 em 10, eu posso aumentar de 10 em 10 e eu posso exibir, mas eu não tenho nenhuma outra forma. Eu não consigo fazer se ficar valor 15 ou 17. E claro, dentro da função eu poderia dizer, olha, ó, tem uma temperatura de um forno, não pode passar de 300, não pode diminuir de 150. Eu poderia criar o que eu quisesse lá dentro, porque eu não tenho acesso à variável. Eu só tenho acesso a estas funções que alteram a variável, o aumenta, o diminui e o avisa. Viram? Simplesmente usando esse recurso do JavaScript, funções dentro de funções. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, marcar, se inscrever, marcar o sininho, colocar algum comentário, isso sempre nos ajuda a divulgar o canal. E nos comentários nós temos um e-book de lógica, informação bem mais básico que isso aqui, que ensina, no final dele estão ensinando funções. Quer dizer, ele ensina a variável, ele ensina a atribuição, operador, if, for, todo aquele básico. Seria assim, esse vídeo hoje seria você pode assistir depois de ter feito todo o e-book e os cursos gratuitos. Ah, também tem cursos gratuitos. Então ali nos comentários nós temos um e-book, 2 cursos gratuitos disponíveis, vocês podem ver, é só acessar o nosso site. E nós também vendemos cursos, porque a gente também tem que pagar as contas e viver de algum jeito. Se vocês tiverem interesse, tem o contato direto do WhatsApp, nós pode entrar no site também. Enfim, espero que tenham gostado, é isso por agora e até a próxima.